Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Carol Rocha. Vera Barroso, que saudade que eu tava de você. Você agora vai ficar. Agora eu fico. Muito bom. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de opções de vida alternativa e vai ter música. Carol, quem são os nossos primeiros convidados? Vera, a gente começa o nosso papo de hoje com o som de Mauro Senise, acompanhado de Gilson Piranceta. Eles têm uma parceria de quase 30 anos, né? E estão lançando agora o CD Cinema 2 com trilhas inesquecíveis de filmes. Muito bom. Estamos com Max Fercondini, que é ator, ele também é apresentador. E há um ano que ele está viajando e morando sozinho num veleiro. É o seu projeto Sobre as Ondas, uma aventura no mar Mediterrâneo. E também a Mariana Devoto, que é artista plástica e jardineira, e ela vive há 30 anos numa ecovila que criou com o marido em busca de uma vida mais sustentável. Beleza, estamos com Alcio Braz, que é psiquiatra, monge budista. Ele vem de novo nos falar sobre desprendimento e sobre a importância dos momentos de silêncio e de meditação. Quero aprender. Olha, você que está aí de casa também está super convidado a participar do nosso programa. Só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais que a gente traz a mensagem para cá. Ô, Carol, cadê o Bruno? Inclusive, estou aqui porque fiquei sabendo que o Bruno está em outra cidade, Vera. Está Outra dimensão. Quase isso. Vamos ver onde que ele está. Bruno. Bruno? Oi, Vera. Oi, Carol. Olha só, eu não estou no estúdio hoje, mas por um motivo especial. Eu vim conhecer a nova cidade do rock, local onde vai acontecer o Rock in Rio 2019. E tem uma surpresa, eu vou conversar daqui a pouquinho, uma entrevista exclusiva com a nova atração do Palco Sunset. Eu não vou contar não, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até daqui a pouquinho. E já estou curiosa, Vera. É já, Bruno. Vamos então começar. Gilson e Mauro, a gente vai ouvir o quê? Eu Te Amo, do Tom Jobim e Chico Buarque. Tá bom pra mim. Tá bom pra você, Carol? Nossa. Vamos embora. Demais. Nossa, mãe. Eu tô achando mais bonito do que hoje de manhã, quando eu ouvi na internet. Vamos para lá? Cada hora é um momento. Ao vivo é impressionante, né, Gilson? É impressionante. Muda tudo. Por mais que o disco está lindo, porque todas as músicas fazem um conjunto lindo. Vocês estão aqui, né? Faz o conjunto, você vai ficando, porque a escolha... Foi difícil escolher... Quantas músicas são de filme? 13 músicas. É difícil, então. Muito difícil, é muito difícil.
Tem muita música que ficou de fora, lógico, né? Mas quem mandou mais? Quem é que escolheu com mais autoridade aí? Foi o Gilson ou foi o Mauro? Produtora. A produtora. Não, a Ana, minha mulher, deu algumas sugestões e tal, mas, foi meio a meio. É, a mulher Inclusive, dele é a quando- sua, né? Quando a gente A foi gente imagina. apresentado, Mauro Ceniz acompanhado de Gilson não está certo. Tá errado. Está errado, né? Tá errado. O Mauro Ceniz, quer dizer, Gilson Peranzeta e o Mauro Ceniz. Porque eu sou mais novo, entendeu? É isso, ele deve veio ser essa a primeiro, ideia. não- Aliás, eu estava lendo a respeito de você e estava vendo. O Gilson ganhou um acordeão com 9 anos. Isso. Aí, quando eu fui ler a seu respeito, Mauro, que você só começou a estudar flauta com 20, eu digo, muito pouco tempo, começou muito tarde. Mais ou menos, fiz 69 mês passado. Então, Não, eu sei, mas com 20 anos é muito tarde para começar a estudar verdade, música, não é? verdade. Como é que foi isso? Por que Pois demorou tanto? Não sei, eu estava meio perdido, assim. Estava perdido legal na isso. vida, Aí fazendo isso é bom. jornalismo. E tinha muita gente que tocava ali no meu prédio, o Tenório Júnior, um pianista, enfim, Vitor Assis Brasil. Mas eu confesso que eu não entendia nada de jazz, de música clássica, tudo que eu gosto hoje, choro e tal. Ouvia rock, Led Zeppelin, aquelas coisas, cabelão aqui. Mas eu tive muita sorte eu fui estudar com Odete Ernest Dias, uma Uau. professora que está com 90 anos e Continua continua tocando. nativa. Genial. E depois, um ano depois, Paulo Moura. Quer dizer, tive os melhores professores do mundo, né? Então, isso aí realmente me colocou no... Sabe aquele desenho animado do Pica-Pau, quando ele vai sentindo o cheiro da comida, vai assim? Para mim foi isso. Aí a música, eu começava a chorar por causa de um acorde. Eu falei, opa, acho que é isso que eu quero fazer na vida. Chegava a esse ponto? Sim, até hoje eu choro. É assim mesmo? É A assim música mesmo. tem esse efeito? Tem, Aí, houve Elcio, a gente fica fazendo meditação, maior esforço, eles ficam chorando por causa do acorde. Mas é que eles meditam o tempo todo. É isso. Eles têm a chave da porta. É. Não sei se a gente tem a chave, mas que a gente... Tenta sempre empurrar. querendo abrir umas portas, a gente... né, tem Eu estava essa vendo, força. vocês dois são trabalhadores inveterados, vocês Sim. não param de trabalhar um só minuto. Com certeza. É. Vocês conseguem conversar quando... E vocês trabalham muito juntos também, não trabalham? Sim. Sim. 30 anos mesmo? anos, né? 30 anos, né? Pois é, não tem nada, foi o quê? 1990? É. Pouco tempo. Tempo. Pouquinho Ontem. tempo. Vocês conseguem conversar sobre outras coisas? Sim. Sim. Falamos da vida, falamos Futebol. do cinema. É. Não, futebol tá. O cara faz o gol e agradece a Jesus. Não, Para eu mim, sou Flamengo, parei ele é com o Botafogo, futebol. Não dá muito Então, certo. futebol não deve ser. Não, futebol não. Tá É muito música pangaré. mesmo o tempo todo, Com né, certeza. Gilson? É, a música prevalece, mas tem outros Com interesses. esse projeto do cinema, que vocês falaram no cinema, né? Fiquei curiosa. Vocês assistiram todos esses 13 filmes que tem essas... Acho que sim, que eu me lembro, quer dizer, alguns já esqueci, mas são filmes, né? Chinatown, nossa, é muito filme bacana. Muitos né? clássicos, Eu né? Te Que eu Amo, tava do vendo a Jabor. lista, acho que metade dali eu tenho que assistir ainda. Mas são filmes mais antigos também, É. né? Porque nós somos mais antigos também. Você é mocinha. Mas não são tem clássicos, obrigação. né? Você tem Clássico tem filmes que aí que assistir. você deve ter visto que a gente não viu. talvez. Exatamente. Aí eu vou Um pedir um outro CD, o CD 2. Tá todo mundo perguntando. Já vai ter um Cinema 2.2. Quem sabe, né? A Quem gente sabe? Vamos deixar nascer esse primeiro para ver o que vai acontecer. Vocês vão ter algum show, alguma coisa agora para o vamos lançar lançamento? lá no Blue Note, Sexta agora. sexta-feira, isso. dia 28, 8 horas. da noite. Ah, isso Primeiro é uma hora horário boa, que é porque Blue Note é bacana. um inferno. Exatamente. 8 é bom. E 8 ainda tem a horas. participação do Zeca Assunção, grande contrabaixista, em algumas músicas, e o Mingo Araújo, percussionista, em 2 ou 3 músicas também. No disco também tem No a disco tem a participação participação deles. dos dois. Só que no show eles vão tocar O mais tempo músicas, todo, eles porque vão aí... pra lá, né? Porque aí não é gravado, vocês vão ficar a E noite vamos toda. fazer 2 composições do Peranzeta fora do disco, mais animadinhas. Fala aí, Peranza. É uma que eu fiz em homenagem ao meu amigo, meu irmão Guinga, que se chama Um Bilhete para o Guinga, que é minha, com letra do Cláudio Jorge. E a outra é o Forrozinho. Forrozinho, que eu fiz para o Zé Américo, que é um acordeonista sanfoneiro maravilhoso. Que fazia... Por que você não vai tocar a música que você fez para ele, que você fez, inclusive, para o quase filho lá, É verdade. Gilson? Tem que tocar.
Vamos Quem pôr sabe? isso. Vamos aumentar esse repertório aí desse show do Lula. Com Hoje, certeza. pelo menos mais dois. Mais as 11 do disco, mais essas duas. Não, não todo pode mundo Já dá esquecer uma que hora e meia de show. tem tá um bom. show depois às 10 horas. Não pode Depois entrar. tem um outro show às 10. Vocês têm que É, fazer. tem que fazer. O garçom isso aí. com a vassoura botando a gente para fora ali. Eu estava vendo você em 50 anos de carreira, porque você começou com 9 anos, mas na verdade você se profissionaliza com 20, né? Uma coisa Isso, assim. é. E aí você tem 55 anos de vida profissional, 55 CDs que você participou como compositor, produtor, arranjador. Isso. É muita coisa. É, olha, É eu- muito raro você ter um músico assim, não é não, Mauro? É verdade. Que tem Eu uma constância. comecei quando lógico. eu estava na Mas- Espanha, morei 4 anos, estava lá estudando, e aí quando eu cheguei aqui fui tocar com o Ivan Lins, e fiquei 10 anos com o Ivan, foi até o Rock em Rio, aquele primeiro de 85. E aí eu falei com o Ivan, eu preciso investir um pouco na minha carreira. Ele falou, claro, Justo. Então nós continuamos compondo, tocando e tal, mas show não. De 85 para cá foi que eu gravei todos esses CDs. É muita coisa, é muito trabalho. Quer dizer que você não para quieto mesmo. Não é trabalho. Quem trabalha no que gosta, todo dia é feriado. É engraçado, porque o Geraldinho Azevedo disse, eu perguntei para ele, mas essa vida de músico ela é muito cansativa, porque vocês viajam muito, estão sempre fora de casa, não tem horário. Quer dizer, o caso de vocês é um pouquinho diferente, né? Sim. Não, e Porque tem um Geraldinho ele diz assim, a minha vida é o aeroporto, e isso é o meu trabalho. Porque tocar música é o prazer, mas o aeroporto é que é o trabalho. Às vezes acontece, né, Mauro? É verdade. Mas como a gente faz música instrumental, que é menos, infelizmente, é bem menos, tem bem menos coisa É para fazer. impressionante isso, né? Mas então a gente também tem que estudar. A gente estuda todo dia. Né? Não tem aquele folclore de música fazendo charme, não sei o quê. Não, a gente estuda todo dia, porque todo dia É a que gente tá nem aprendendo. bailarina, né? Tem que Vocês estar têm em que forma, estar... com não tenho instrumento, dúvida. com a embocadura, o Gilson lá com a mão dele para compor, não sei o quê. Quer dizer, é uma É coisa até uma séria. coisa que vocês fazem muito jazz, né? E todo mundo tem a impressão que o improviso no jazz é uma coisa ou de um dom ou que a pessoa está inventando na hora, hora, né? Não. fácil, né? Não, de É jeito muito nenhum. A minha Tem toda uma professora, estrutura. essa lá da Espanha, dizia assim, Gilson, estuda tudo que for possível, esquece tudo para se arrepiar. Que massa. Ela falava isso, eu achei isso tão lindo. quando Bonito, ela- né? Porque senão você sabe o nome de tudo e não se emociona. Então, Mas tem que precisa- conhecer, né? Tem que conhecer. Não adianta Isso, achar que é vai lógico, chegar uma... Tem toda uma estrutura ali. Tem lá o Fá maior, tem um Dó menor. A gente está improvisando em cima do que já foi Porque já tocado. vocês sabem é uma que- variação, é. como Mozart A fazia. gente não sabe o que Bach vocês estão fazia fazendo, isso. mas vocês É. sabem. É uma variação em cima do Essa tema. ideia do cinema, que é uma ótima ideia, porque ela é um pouco eterna, assim, É. dá para fazer É verdade. 50 coisas, porque os filmes são muito bonitos. É. Foi de quem? Da Ana. Foi a ideia teve a Ana, quer dizer, ela teve... Ana Luísa, minha mulher, que Ela teve teve a que é ideia e produtora. foi escolhendo... Isso, Ela falou, nossa, vocês têm que fazer um disco com trilha de filme e tal, porque nós fizemos o último, que era 2 na Rede, que é só com clássicos da MPB. Isso, Tem que é Pixinguinha, lindo, que é lindo também o disco. João Bosco, Tom Jobim, Edu Lobo e tal. E o outro com harpa, Debussy, Bach. A gente Vocês ficam gosta de variar. inventando. É, lógico. Tudo é música boa, tudo música boa. Eu tenho certeza que se Debussy tivesse vivo, ia sentar do lado do Edu Lobo e ia achar o Edu um máximo. Aliás, por falar nisso, tem um trabalho que você está fazendo com o Lubambo, Edu. Isso. Acabamos de lançar agora. foi Acho que muito você vai vir bonito. aqui semana que vem. É. Eu espero que É? vocês venham. Ah, tomara. Então, né? não. Porque tá bacana esse Repeteco. trabalho. Eu tava, É lindo, tava- é lindo. o trabalho. Agora, eu estava achando engraçado, porque, inclusive, na apresentação do CD, tem uma frase, é assim... Antigamente, o cinema era mudo e era apresentado com uma pessoa tocando Isso. piano. Ernesto Nazaré. fez Ernesto isso. Nazaré fez isso anos Muito, e anos. muito. E o outro que fez, mas na flauta, foi o Pixinguinha. Ele foi Isso. chamado para acompanhar Ficava improvisando, filme. olhando a cena. Eu digo que vocês Isso. estão Uma cena de- continuando o É. trabalho do Ernesto Nazaré e do Pixinguinha nos anos do século XXI. Pois é. É Que bom, muito, né? é Era muito um trabalho bacana. de criação, né? É, Coisa de criação. improvisação. Na Olhava hora, a cena do bandido, aí, Legal. aí uma cena romântica já. Isso é um músico que tem que estar esperto. Que nem... Vocês puseram, a única música de filme brasileiro é essa. É. Eu Te Amo, que é uma coisa É lindíssima. lindo, é lindo. É do E, Jabor, né, o filme. Qual é a música que você mais gostou de fazer? Que você diz, não, essa eu faço Eu questão. tenho, Teve? tenho uma que assim, foi marcante na minha vida quando eu comecei a ouvir as coisas do Miles Davis, que é o Someday. Someday My Prince.
E tem uma gravação antológica do Miles Davis que é impossível fazer melhor. Eu acho aquela música maravilhosa. E o Laura também, né? É o Laura. Eu gosto muito do Chinatown também, ficou um clima muito sensual. Assim. Essa tem o Zeca Assunção no baixo. É uma balada muito lenta e às vezes as pessoas acham que tocar coisa lenta é mais fácil porque realmente não tem problema técnico, né? Não é aquele choro. Não é rápido, não é. Mas, em compensação, você fica muito mais exposto. No caso meu, a sonoridade, se tiver com som pangaré assim, você, o som tá ruim, entendeu? Você fica exposto àquela nota longa. Tem que sair direitinho, né? Entendeu? A harmonia também, Piranzeto, o rei da harmonia, então tem que encher, botar o acorde, sétima maior, não sei o que lá, vai caminhando, senão fica aquela coisa parada. Muitas vezes falam, Gilson, mano, saxofone, deve ser chato esse show, um piano e um sax. Eles acham que é aquela coisinha de barzinho, entendeu? A coisa que eu mais adoro quando eu ouço músico tocar, vocês dois, por exemplo, que se conhecem muito, é quando vocês vão tocando, vai ficando bom, vocês ficam olhando um para o outro, tipo um namoro, e aí riem. Eu digo, caramba, eu queria estar nesse lugar. Muito bom. A gente vai fazer um intervalo, no final do programa vocês vão Com prazer. tocar mais um pouquinho. 2 minutos só. Olá, estamos de volta ao vivo no Sem Censura, diretamente com Carolina Rocha. E Vera, vamos agora saber qual a surpresa do Bruno Barros. Vamos ver. Bruno, tá ouvindo a gente? Eu tô ouvindo, Carolzinha, eu não tô aí com vocês, estou com saudade de vocês, mas olha só, por um motivo muito especial, eu tô aqui na Cidade do Rock, eu vim conhecer a Cidade do Rock, que vai acontecer o Rock in Rio em setembro, que tá lindo aqui, tá tudo montando, um monte de novidade, e eu tô do lado de um cara que foi anunciado hoje como uma das atrações do Palco Sunset. Eu não vou revelar ainda, vou fazer um pouco de mistério para segurar a audiência. Em primeiro lugar, eu sou fã do cara, tá difícil, ele é de São Paulo. Ele é um dos maiores poetas dessa geração. Não conseguiu identificar. Vou dar a última dica que ele falou aqui hoje. Ele começou a cantar para pagar a conta de luz e agora está no palco do Rock in Rio. Senhoras e senhores, Projota, que honra. A honra é toda minha. Estou feliz demais de ter anunciado hoje que eu vou cantar no Rock in Rio e feliz aqui de estar com vocês também. É verdade essa história que você começou a cantar para pagar a conta de luz? Na verdade, quando eu comecei a cantar não foi nem para pagar a conta de luz. Comecei a cantar porque era a única coisa que eu podia fazer. Eu tinha muita coisa para falar, eu cantava isso. Eu sonhava se um dia eu pudesse pagar a conta de luz, seria incrível. Desde que eu comecei a cantar, eu levei 8 anos para ganhar meus primeiros R$80, foi meu primeiro cachê. E viver de música mesmo foram 10 anos até começar a viver de música. O que você fez com esse primeiro cachê, você lembra? Nossa, era tão pouco, foi R$80. Levei para casa e paguei uma conta de luz. E você ouvia na infância Julio Iglesias, Roberto Carlos, tem isso? A minha mãe, eu sempre fui muito influenciado pelas músicas que a minha família ouvia. Então, a minha mãe ouvia muito Roberto Carlos, Julio Iglesias. Ela era muito romântica, assim. Inclusive, minha mãe, ela foi cantora. Eu perdi minha mãe muito cedo, perdi minha mãe com 7 anos. Mas ela foi cantora, foi atriz, um monte de coisa. E o meu irmão era roqueiro, então eu cresci ouvindo rock. Eu era roqueiro até os 16 anos, quando eu conheci o rap, 15 para 16. E hoje você está num evento de rock, né? Quem diria? Assim, sou roqueiro, né? Sou rock and roll pra caramba. Projota, seu show aqui no Rock in Rio vai ser no dia 5 de setembro. O que você pode falar desse show? 5 de outubro. 5 de outubro, desculpa. O show vai ser daquele jeito, vem com a banda, e o meu show com a banda não exatamente por conta do Rock in Rio, mas o meu show ele já fica rock and roll pra caramba mesmo assim, porque tem muita guitarra, muita distorção, muito solo, fica rock and roll, fica forte. A minha forma de me apresentar, eu pulo na galera, eu sou assim, sou meio maluco mesmo no palco, eu venho do rock, isso é uma grande influência que o rock me trouxe, mas o show vem completão, com todos os sucessos, a galera já conhece, a gente tá aí com 16 singles, eu acho, muita música no rádio, então a galera conhece o trabalho, venho com todas as músicas de sucesso e afiadão com a banda já. Falando em afiado, você é um poeta, eu queria fazer um desafio para você que é ao vivo. O nosso tema hoje lá no Sem Censura é vida mais simples, desprendimento. A gente está com o Max Fercondini, que ele largou tudo para andar num barco pela Europa. A gente também tem um monge para falar do tempo na meditação. A gente tem uma argentina que fez uma ecovila aqui no Rio e ela não tem, ela consome, ela planta tudo que ela consome. Você pode fazer um rapzinho para lá?
Nossa, isso é tão difícil na nossa sociedade. As pessoas não estão mais afim de viver na simplicidade, mas quando a gente encontra essa simplicidade, na humildade, a gente realmente encontra a felicidade. Te falo mesmo, é o que eu vejo nessa pista. Quisera eu ter a tranquilidade de um budista, com certeza, se eu fosse um monge, só através da minha alma eu iria muito mais longe. Se me deixar rimando, eu vou rimando até o fim. Você vai vendo que o Projota chega aqui no sapatinho, você tá ligado, porque eu sou guerreiro, sou brasileiro e um dia eu também vou viajar no meu veleiro. Aê, muito bom. Gente, depois disso eu tenho que encerrar isso aqui. Fala muito obrigado pra você, Vera. Carol, um beijinho. E a gente vai se ver no Rock in Rio. Eu vou nesse show, hein? Tchau. Maravilha, Projota, valeu muito. Enfim, desejamos a todos os músicos do Brasil que eles sejam milionários. Por mais que a gente não dê nenhum valor a isso. Não sabemos como, né? Mas desejamos. Olha só, vamos lá conversar com o Max, que está nesse veleiro. Você é ator, mas eu já soube que você está gostando muito mais de ser apresentador de televisão. Pois é, na verdade, as coisas, a minha carreira como ator foi se desdobrando e eu, no ano de 2009, se eu não me engano, comecei a apresentar o Globo Ecologia, que eu acho que tem tudo a ver com esse nosso tema de simplicidade, sustentabilidade. E desde então eu fui me dedicando a esses projetos que tinham esse olhar socioambiental. Mas foi tua ideia de fazer, por exemplo, tirar o brevet de piloto, por exemplo? Ou foi ideia da produção? Foi não, você não, que... isso era um sonho de infância. Eu até conversei esses dias com uns amigos que eu tinha o desejo, aquele sonho de infância que muitas crianças tiveram de ser astronauta. E é um pouco longe, né, da gente alcançar, ainda mais aqui no Brasil, mas eu sempre fui muito incentivado pela minha família. E no ano de 2007, eu vinha fazendo uma novela atrás da outra e eu precisava literalmente respirar novos ares. Então eu resgatei esse sonho, não era ainda ser astronauta, mas sim poder voar, poder pilotar um avião e sentir a liberdade que a gente sente lá no ar. Então foi meio que nesse processo. E aí você fez o programa sobre isso. Verdade. A minha primeira expedição foi o Sobre as Asas. Foi um projeto que eu levei para a TV Globo e a proposta era pousar em locais no Brasil que tivessem alguma relevância socioambiental. Então eu pousei em tribo indígena no Acre, pousei no Pantanal, no Taim, no Rio Grande do Sul, no Nordeste também. Que era monomotor? É um monomotor, é. E aí eu e a minha ex-mulher, nós dois íamos voando. A Amanda. E nós pousávamos nos lugares e aí descobríamos, explorávamos aquilo. Então era realmente uma expedição. Eu gravei isso para a TV Globo, foi um projeto que eu editei para eles também. Foi de minha direção. Então foi aí que eu comecei a me enveredar nesse novo ramal televisivo. Exatamente, no universo de produzir. E eu acho que hoje em dia o que a televisão mais precisa é conteúdo. Eu acho que a estrutura em si da televisão está mudando muito rápido. A gente vê pelas redes sociais, a gente vê pelos YouTubers, né? A forma como está sendo feito o conteúdo não existe mais a necessidade de você ter um equipamento carésimo, porque o equipamento está barato também, está acessível. Então, quando você começa a construir, criar conteúdo, é que as pessoas vão comprar, vão se interessar, vão assistir e acompanhar. E aí eu fiz essa primeira expedição, que foi de avião, decidi que eu queria ampliar um pouquinho os meus horizontes. E aí eu fui para uma casa sobre rodas, um motorhome, dirigi por toda a América do Sul. Exatamente, América do Sul, a gente saiu do Chuí, passando por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Exatamente, eu e a Amanda. Vivendo no motorhome de maneira muito simples, de uma maneira desapegada de bens de consumo, até porque o motorhome, apesar de ser um motorhome confortável, é um espaço reduzido, a gente não tinha aquele espaço do nosso apartamento no Rio de Janeiro, mas foi uma experiência para mim que eu pude refletir muito sobre a necessidade que eu preciso, né? O que eu preciso para o meu dia a dia. Exercício de desapego total, né? Total. E muito mais você contemplar a vida do que você querer ter coisas, bens que te satisfaçam. E você, aquele negócio, as coisas ocupam um espaço desnecessário. Você realmente não precisa ter mais do que 2 sapatos. Pode ter um chinelo e um sapato, tá bom. Não, mas aí não, você viu um tênis que se amou, aí pronto, acabou.
você já está com 3 e ocupa um espaço enorme. É verdade. A minha sorte é que eu sou um cara um pouco simples. Eu gosto de calça jeans, de camiseta, então Não, mas se você não é mais gostasse fácil. disso, Mas você para não as faria mulheres, esse projeto, a né? Amanda, eu lembro que a Amanda sempre tinha o look do dia dela, sabe? Assim, quando ela ia. Fico feliz com Ainda isso. assim, e ela conseguiu preservar isso durante toda Gente, a olha. expedição, morando 6 Muito meses legal. no motorhome. Mas foi para nós dois, acho que foi uma experiência bastante importante nesse sentido de desapegar das coisas. E eu vejo muitos jovens seguindo esse caminho, se inspirando ou por nós ou por outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, de cair no mundo e viver de Céu maneira já foi, simples. né? Aí terra Terra, foi. é isso que Agora eu é pensei. água. Não sei como ele vai fazer com fogo. Mas, É, o enfim, fogo vai... vai ficar Morar no mais vulcão, complicado. hein? Fogo se for um balão, né? Que aí você vai... Não, também já é ar. Vamos lá. Aí chegamos na água. Como é que nós chegamos na água? Pois é, depois de ter feito essas 2 primeiras expedições, eu terminei a segunda expedição no Caribe, e, inspirado por aquele cenário maravilhoso, eu falei, agora vamos fazer a terceira expedição, vamos seguir para o mar. E eu não imaginava que esse estilo de vida fosse ser o mais encantador e o mais romântico de todos. Eu sou apaixonado por aviação, eu acho a aviação algo fora de série, é o mais próximo que eu posso A chegar do gente se espaço. conhece mal, né? A gente não sabe do fundo o que a gente realmente gosta. Ele achou que era Era o ar pilotar e, na verdade, era a avião. água. Eu acho assim, eu não deixei de voar, eu continuo voando. Quando eu venho para o Brasil, eu venho para voar. Aliás, uma coisa curiosa, a minha mãe, aos 60 anos de idade, se tornou piloto privado de avião também. Ela gostou da sua ideia. Olha que lindo. E a gente compartilha esse mesmo sonho, essa mesma atividade. E a gente sempre voa junto. Amanhã eu devo voar com ela também. E ainda mais na idade da minha mãe, ela frequentar um aeroclube só com jovens a partir de 18, 20 anos, ali naquele ambiente, um ambiente ainda um pouco mais masculino, apesar da gente ter várias pilotos da Força Aérea, que são mulheres, Isso. então... Mas foi assim, ela eu acho que é uma referência, e conhecendo a minha mãe, você percebe um pouquinho como eu sou. Mas o barco, quando eu falei de fazer a terceira expedição, apesar de estar ali no Caribe, eu pensei que eu teria mais conteúdo na Europa do que no Caribe, para mostrar para as pessoas. Então, eu decidi ir para o velho mundo, decidi desbravar o Mediterrâneo e fazer essa minha terceira expedição contando as histórias das grandes navegações, a forma como a civilização se formou também naquele cenário onde o mar Mediterrâneo era muito importante. E aí foi quando eu decidi ir para lá. Quer dizer, você está querendo partir um pouco para o passado, é isso? Você está olhando um pouquinho para a história, ficar Sim. com uma coisa Apesar menos de que, assim, imediata. na América do Sul, a gente mostrou um pouco da cultura indígena aqui, né? Então, a gente foi a Machu Picchu, a gente teve esse olhar também. Não, porque eu pra estava trás. pensando na realidade dos refugiados que está passando pela Europa, que, inclusive, no Mediterrâneo eles estão. E eu não acho que seja muito por aí que você esteja querendo ir. Essa viagem política não é a coisa que você Pois está é, querendo Vera. ir. Olha, é engraçado você falar isso, complicado, né? porque aconteceu um episódio que eu estava navegando próximo à região de Almeria, na Espanha. Eu estava sozinho, velejo sozinho. Nesse meio tempo, de lá para cá, eu e a Amanda nos separamos. Ela continua, ela investe agora na carreira de atriz dela, o que me deixa muito feliz. E eu estava sozinho no barco e, de repente, eu escutei uma mensagem que é super importante para os navegadores, que é sécurité, sécurité, sécurité. Fiquem atentos, todas as embarcações na região de Almeria, fiquem atentos, porque tem uma embarcação, foi avistada uma embarcação Cheia com de refugiados. E eu já tinha ouvido falar muito disso ali no Mediterrâneo, obviamente, porque é um problema lugar. super atual. E uma das coisas que me preocupou na hora foi se acontecesse de eu encontrar com esses Que você ia refugiados, fazer, né? porque, assim, no caso ali, a gente descobriu, depois eu fui ver as notícias, eram 85 pessoas, 83 só chegaram com vida à Espanha. E o que eu sempre tinha ouvido falar é que, quando você está no mar, bom, isso é regra, você precisa prestar assistência. Só que, muitas vezes, essas pessoas estão desesperadas, o que é totalmente compreensível. Num barco pequeno, no meio do mar, alguns dias, com fome, vindo de uma realidade completamente desigual na África, esperando uma vida melhor. O que você ia fazer, né? Então, eu fiquei um pouco apreensivo com como seria esse encontro, se ele acontecesse, como seria a abordagem, porque eles poderiam pular no meu barco, e eu não tenho capacidade para 80 pessoas, e assim, fiquei realmente preocupado. Por sorte, as autoridades encontraram esse barco logo depois
e eu fiquei sabendo que algumas pessoas... Mas isso pode te conseguiram- acontecer, né? Porque você está se... Eu fico mais tranquila, porque atravessar o Atlântico, apesar de você ter o direito de atravessar no teu veleiro, não é exatamente moleza. O Atlântico é mais complicadinho, né? Então, mal ou bem, o Mediterrâneo tem... Sim, eu iniciei mais essa fácil. minha expedição pelo Mediterrâneo justamente por isso. Eu faço navegação costeira, essencialmente a navegação costeira. E isso me dá um certo conforto, porque na Europa existem muitas marinas, você sempre tem pelo menos cada 20, 40 milhas, você tem um porto, uma marina onde você pode ancorar numa tempestade, num mau tempo. O Mediterrâneo é um mar que é mais tranquilo, ele não tem grandes tempestades, mas ele tem um mar duro. Assim, A gente tem umas imagens dessa tua viagem, a gente vai passar. Pode passar, Daniel, para a gente ver. Fala, meus amigos! Estou gravando para vocês diretamente do meio do Atlântico. A gente está no meio da viagem agora. Já percorremos mais de 1.400 milhas náuticas. No total são 2.700. Hoje o mar está um pouco mexido. O vento está bem forte, mas está gostoso para velejar. A gente não vê a hora de chegar. Olha aí, ó. Vento em popa. Essa foi a travessia do Atlântico que eu fiz agora em dezembro do ano passado. E foi muito curioso porque eu conheci um casal de velejadores que saíram brasileiros. Num veleiro. Num veleiro Você no deles, outro, eles estavam na Holanda, pegaram o veleiro deles e desceram até Portugal. Eu estava limpando o casco do meu barco, estava pintando, aquela manutenção periódica que a gente tem que fazer. E aí eles iam cruzar o Atlântico, eles tinham uma terceira pessoa para cruzar o Atlântico com eles, só que tinha rolado um certo atrito entre essa pessoa e eles me convidaram, assim... Você foi no momentos veleiro antes. deles? E aí eu fui no veleiro deles, no barco deles. E o curioso foi que assim, eles são velejadores, é o Alexandre Tinoco e a Mirella Spritzer. E o Alexandre é velejador, ele compete, ele é campeão sul-americano, ele tem vários títulos, mas os dois ficaram enjoados logo no início da viagem. Gente. Aí você adorou, e eu que né? fui convidado. E você, agora é com você, Vax. Assim, foi engraçado porque assim, acabou que eu tive que meio que tomar conta deles. Eu me lembro, eu gosto muito de cozinhar, eu adoro cozinhar no barco. E quando você está no meio do mar, o fogão está mexendo, as panelas, é um malabarismo que você faz realmente. E aí eu sei que eu fiz 42 refeições para nós ali durante a viagem. Foram 21 dias navegando e a gente se revezava, pelo menos eu e o Alexandre nos revezávamos nos turnos da noite, porque a Mirella não tinha... participava disso. Não, a noite era mais difícil. Mas foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. Você já está no ar com esse Sobre as Ondas do Mediterrâneo? Quando é que você vai terminar? Você está levando isso ao ar sempre? Eu tenho compartilhado muito nas redes sociais, é a minha principal ferramenta. Eu acho que é o único investimento realmente que eu tenho feito em divulgação, por enquanto. E eu faço isso porque eu recebo muito retorno das pessoas. Eu tenho, assim, os meus seguidores conversam comigo, então, por mais que eu esteja sozinho, essas pessoas que conversam nas redes sociais comigo são uma companhia. Então, eu troco ideias, as pessoas E você parando me incentivam. ao longo da costa, você vai encontrando muita gente também, né? Sim. O que é impressionante, falando nessa questão da simplicidade, de viver de maneira simples, as pessoas muitas vezes acham que ter um barco é algo para milionário, que é algo fora do comum. E, assim, eu encontro pessoas que têm barcos de 5 metros e pessoas que têm barcos de 40 metros, que aí sim são barcos bem caros. O meu barco é um barco de 1996. Eu comprei esse barco porque ele é mais clássico, eu gosto mais da madeira, do interior dele, que é mais clássico. Mas é um barco assim que o propósito dele é navegar, não é você ter luxo, não é você ter uma vida de bon vivant. E, para mim, quando eu encontro pessoas que estão em barcos menores, eu quero entrar no barco deles para ver como que eles estão vivendo e aprendendo. Aconteceu já de eu receber... eu tive um vizinho na cidade de Caleta de Vélez, na Espanha, que ficou impressionado com o tamanho do meu barco. Aí eu resolvi fazer um almoço para ele. E eu estava impressionado com o tamanho do barco dele, que era realmente de 5 metros. Não, o dele era super menor pequeno. Ainda. E a forma como ele vivia. Só que a gente estava vivendo, os dois, o sonho... da simplicidade. E de estar ali, assim,
disponível para aquilo, entendeu? Tanto ele quanto eu. E a gente trocou ideia e a gente viu que assim, o objetivo é igual, independente do tamanho do barco. Maravilha. A gente vai continuar essa conversinha no Facebook, mas já que você falou da vida simples, que é um pouco o tema do programa de hoje, vamos conversar um pouquinho agora com a nossa Mariana Devoto, que também tem essa ambição da vida simples, da vida alternativa, e aí tem um pequeno terreno de 2 hectares. Bom, o terreno, na verdade, tem 19 hectares. É pequeno. É pequeno. É pequeno, como o barco dele. Mas, na verdade, a gente faz já 20 anos, fizemos de 17 hectares RPPN. Que aí, para quem não sabe, é uma reserva florestal que você se compromete frente ao governo para proteger isso para sempre. Legal, se Mariana. nessa condição. Então, a gente, na verdade, tem 2 hectares. Dessas 2 hectares, ainda a gente tira toda a mata ciliar e uma parte de floresta que a gente não tem por que tocar. E o que a gente tem hoje, depois de 30 anos, é 80% de uma hectare é o que a gente tem como área de uso. Nessas áreas de uso, a gente produz alimento. Você tem uma posada, Tem uma uma ecovila. posada que se transformou em mais posada, exatamente, um refúgio ecológico e uma ecovila, um espaço para as pessoas conviver e começar a absorver essa possibilidade de viver de uma maneira mais harmônica entre nós, com mais empatia, com mais respeito, com mais colaboração. Descobrir a simpleza das coisas, que também não é tão simples. Não é simples, né, Não. Mariana? Não, mas a gente procura sempre ir simplificando para que as coisas sejam possíveis. O que é lindo é que vocês começaram isso 30 anos atrás e conseguiram chegar 30 anos depois. Isso é que é o mais extraordinário. Ou seja, vocês mantiveram o sonho e transformaram o sonho, pelo menos uma parcela do sonho, em realidade. Sim, ele foi virando realidade, ele foi se revelando para a gente só fugiu. Você sabia que você ia ser uma ecológica, Não. uma agricultora sustentável? Não era para tanto. A gente só estava fugindo dessa sociedade de consumo, essa bagunça que não estava batendo legal. E fomos um casal feliz que foi para lá. No princípio, já estava a proposta de compartilhar o espaço. Procuramos uma amiga que estava também no Brasil. Depois, o rumo dela foi outro. No final, ficamos nós lá. Passaram 10 anos vendendo artesanato. O Heraldo, que é o seu marido, ele é brasileiro, argentino, francês? Ele é alemão. A gente, na verdade, nos primeiros anos, a gente trabalhava ainda na Alemanha, cozinhava para bandas de rock, durante os festivais, no verão, e com isso se abastecia e voltava para o mato e ia levando as coisas para frente. Como é que vocês descobriram Magé? Bom, então, nós fizemos o caminho tradicional. Conhecemos um bocado de amigos, na verdade, na Ilha Bela, de lá fomos para Teresópolis, e assim conhecemos a região, Santo Aleixo, Serra de Teresópolis, na Baixada, né? E claro, a gente, depois que conheceu as cachoeiras na Ilha Bela, o turista gosta de praia, mas depois que conhece a cachoeira, a gente esqueceu que era mato, que era água doce, que era aquela vida, aquela energia fantástica. E aí a gente procurou muito, Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, Lumiar, mas a gente procurava cachoeiras. E as cachoeiras, você tem muito mais nas baixadas, porque a água vai se juntando desde os cumes. Para cair lá. E quando você está nessas áreas baixas. E nós temos um cinturão de floresta espetacular, que precisa muito de cuidados, porque também esconde um monte de problemas. Mas em toda essa periferia do Rio de Janeiro, né, que vai do Tinguá até Macaé de Cima e tudo mais, tem muita floresta boa. E a gente descobriu, depois de 6 meses, no finalzinho, por um jornal que muitos aqui não vão nem conhecer, que é o Balcão. O balcão, gente! O balcão ainda existe o balcão? Não, né? Não existe mais. Na internet, alguém Vocês procura. lembram disso? Não, deve ser Mercado Livre. Mercado Livre, LX. Esquecido, Mariana, disso, que genial. E aí a gente foi com o cara da imobiliária ver um sítio assim, e aí ele nos levou por uma trilha, falou que não era possível subir, a gente insistiu. E lá, eu pessoalmente tive a sensação de que era ali que eu ficava. Já não era uma decisão de se a terra era linda, boa. Foi uma sensação, é aqui que eu fico.
E ficamos 30 anos, mudando sempre. A gente está conversando com vocês dois que resolveram simplificar a vida de vocês, complicando pra caramba. Não é isso que eu estava Sim. pensando, Não é? exatamente. Na porque verdade, é a coisa mais complicada. Quer dizer, a gente entende, porque é difícil mesmo. Né? É difícil. sair dessa inércia, que todo mundo vive assim, todo mundo faz isso e a gente vai fazendo também. E dá um Dá trabalhão. essa ruptura. A sociedade urbana ela é muito confortável, ela te oferece muitos serviços. Então, com isso, você acaba se enraizando ali no centro mas urbano. ela resolveu fazer agricultura sustentável, quer dizer, é mais complicado ainda. Qual foi a parte mais difícil dessa simplificação? A parte mais difícil foi descobrir que o que o que o sistema ensina não está legal. E o que a natureza ensina é um caminho bem mais certo. E dá para aprender com a natureza sem saber nada? Sim, mas demora bastante tempo. Então, você tem uma transição aí que também é complexa, mas que vai descobrindo o caminho das pedras. Então, por isso, hoje, a gente tem esse trabalho de divulgação, de passar para os outros, porque é importante receber a informação adequada para você poder fazer as coisas acontecer. Então, vocês recebem pessoas... A gente recebe pessoas. Explica a gente como é que as pessoas vão até vocês. Então, já não funciona como uma posada, mas a gente promove vivências, uma por mês, que são momentos de 3 dias muito intensivos, onde todo mundo percebe que é possível viver de uma maneira mais sustentável. Não significa que todo mundo tem que viver como nós, significa descobrir que cada um de nós pode agir de uma maneira mais sustentável e, com isso, mudar toda a realidade no seu conjunto, né? E a gente recebe voluntários também, pede uma colaboração e então faz um trabalho de intercâmbio de conhecimento. E basicamente são essas Eu nossas gostaria bem propostas. de ver a experiência que vocês têm com pessoas lá dentro. Quer dizer, as pessoas que chegam e que vocês dizem não vai dar certo isso de jeito nenhum. Tem, não tem? Tem de tudo. É mais fácil aprender física quântica do que relacionamentos sociais Porque e tudo pessoais. passa pelo relacionamento. E às vezes as Porque coisas ele estão tentou escapar do divinas. relacionamento, mas ele está mergulhado nos relacionamentos. E vocês... Também, o tempo todo. E você tem que estar com o coração aberto, a cabeça também preparada. Qual é o site de vocês para as pessoas que estão interessadas? Nosso site hoje é www.artnagual, A-R-T, de arte, Nagual. Nagual, N-A-G-U-A-L. Nagual, eu tirei na época do Castanheda, ele se refere ao nosso animal de poder, nosso animal interior, que a gente tem que conhecer para não se tornar em contra da gente. E que eu entendo como nossa consciência, nosso instinto. Se a gente não se conhece a si próprio, a gente trabalha em contra da gente. Maravilha. Eu me lembro, tem essa história, é o animal, eu tenho um nome para isso. E Nagual, de fato, significa tudo aquilo que é espiritual e Tonal tudo aquilo que é material. Então, eu posso definir muitas coisas com Nagual. Eu posso definir o líder espiritual, eu posso definir a energia, eu posso definir Deus, blá, blá. Isso é Nagual. Muito legal. A gente vai continuar conversando no Facebook, mas agora a gente faz um intervalo rapidinho. Estamos de volta, Carol Rocha. Vamos ver o que o pessoal do outro lado da tela está achando do programa, Vera? Oba. Vamos ver as mensagens. Olha, Isabel Carvalho, falando que o Sem Censura sempre nos brindando com momentos especiais. Ela está gostando dos assuntos e dos convidados hoje. Manda beijo para todo mundo, para a Vera e para o Bruno. Vamos ver mais? Tem a Dulce Sprandel falando do Mauro e do Gilson, são muito bons. Gostou aí da música do cinema. Muito bom. O que mais? E, lembrando você de casa, ainda dá tempo de mandar sua mensagem. Usa a hashtag Sem Censura nas redes sociais, que a gente coloca aqui no nosso telão. E depois o programa acaba na TV, a gente continua na internet também, para responder perguntas, falar com os comentários. Então, manda sua mensagem. Sobretudo que o assunto de hoje não dá para esgotar em uma hora de jeito nenhum. Então, vamos conversar agora com o Alcio Braz, que já esteve aqui conosco. Foi ano passado. Foi ano passado, foi falando sobre... No cenário ainda era outro. Isso, tinha uma mesa, né? Você estava mais gordo. Também. Mas é porque o médico falou para mim assim, que eu tive uma hérnia de disco, o médico falou assim, você pode emagrecer ou operar. Eu preferi emagrecer, né? E aí, acabou a hérnia de disco? Melhorou a dor? Não, acabar não acabou, não vai acabar não nunca. acaba né? nunca. Mas a dor? Melhorou bastante.
E aí tem que fazer musculação, tem uma série de coisas. É, mas aí se eu for Não. contar o que aconteceu Não. tudo depois, eu vou começar a falar de próstata, não vale a pena. Essas coisas que essa bancada de cá, né? Tá muito bom essa bancada de cá e a bancada daí. Ele nem sabe o que é balcão, É, né, a gente Carol? teve que Olha ficar aí. assim, um A olhou gente pro ficou outro, só- gente, assim. Só ouvindo. bom. Depois a gente vai perguntar, né? Mas Castanheda vocês conhecem pelo menos, já ouviram falar, né? Ah, sim. Então, pois é, a gente aqui vai precisar do Google para explicar o que é balcão, castanheira. Sim, mas acontece que eles estão 5 pontos na nossa frente já, Com certeza. porque eles estão conseguindo fazer coisas que a gente não conseguiu fazer lá nos anos 70, 80. É verdade. Mas a gente sonhou, né? A gente Será? sonhou, Não a gente sei sonhou, não. mas eles conseguiram ir um passo adiante. Mas a ideia é essa, a gente sempre vai avançando. Uma transmissão. Né? Eu gostei muito da última vez que você esteve aqui, estava até revendo, e estava vendo os seus vídeos. Você agora está com uma série de vídeos pequenos. Por que Isso. você resolveu fazer vídeos tão curtos? Na verdade, a ideia é que a gente possa difundir um conhecimento sobre meditação que não precise a pessoa ficar muito tempo diante de uma tela. Porque a gente entendeu que as pessoas hoje em dia não têm paciência para ficar muito tempo com as coisas. E aí eu estava discutindo com a editora da Grifos, né? E aí a gente ficou pensando assim, o que a gente pode fazer Isso pra- depois do livro, né? Depois Porque você do tem um livro, livro chamado O Grande Silêncio. Silêncio, que fala sobre meditação, e um outro chamando Caminhando nos Himalaias, que fala sobre um caminho, uma expedição que a gente fez. Ele é médico psiquiatra, só para vocês saberem, assim, de formação, tá? Não, tranquilo. A Isso aí gente depois pensa a assim gente- que ele é um ser humano normal, mas ele não é. Totalmente anormal. Agora, você pergunta o que é que um médico psiquiatra vai fazendo uma expedição médica no Himalaia. Ou seja, Que será, eu né? me perguntei isso também, porque bom, eu não vou atender ninguém, né? Com certeza. E realmente eu fiz mais triagem com uma enfermeira lá, americana. Foi muito legal a experiência. Mas voltando para a questão do grande silêncio, que é da meditação. A gente pensou, bom, o livro tem uma proposta de 8 semanas para você praticar cada semana um exercício e aprender a meditar dessa maneira suave, digamos assim, né? Mas a gente pensou que tem gente que primeiro que olha para um livro e fala, não vou comprar um livro que vai me fazer 8 semanas de exercício. Aí a gente teve a ideia de fazer assim 8 vídeos, cada um de 1 minuto e pouco, 2 minutos, falando sobre esse exercício bem resumido. Porque aí, se a pessoa aprender a fazer meditação daquele jeito, talvez ela queira até ler o livro e, de repente, se aprofundar mais na prática, né? Na verdade, meditar tem muito mais a ver com essa coisa de simplificar do que você aprender uma coisa a mais. Tem mais a ver com você desaprender algumas coisas que você aprendeu como se fossem necessárias, né? Quer dizer, eu estava vendo eles falarem e, na verdade, você vê, a gente é feito acreditar desde pequeno que a gente precisa de uma quantidade enorme de coisas e serviços para ser feliz. A ideia do capitalismo é essa, né? Que quanto mais você consumir, mais feliz você vai ser. Infelizmente, acontece o contrário, né? Quanto mais você consome, mais insatisfeito você fica e nunca... Você sempre acha É que nem droga, né? Exatamente. Mas É igualzinho, é se você for exatamente a ver, mesma coisa. No cérebro, o que acontece é o mesmo sistema. É um sistema de insatisfação contínua, né? Açúcar também faz isso. Açúcar, Ele tudo. deprime, te dá carência e você vai lá procurando de novo. Então é muito legal ver o que vocês estão fazendo, porque, na verdade, a ideia é exatamente essa. É você perceber que você tem que se livrar das coisas, né? Ao mesmo tempo preservando uma história, evidente. Mas eu estava vendo eles tocarem, eu adoro o som de vocês, adoro mesmo, e estava pensando, quer dizer, e o Gil estava dizendo, mas eu não consigo meditar, não sei o quê. Eu falei, bom, mas o cara medita o tempo todo, porque não existe um músico como vocês que possa tocar pensando em outra coisa. Na verdade, você está focalizado ali naquele instante, e aquele instante é só o som. Então é isso, meditação é isso, a ideia que a gente gosta de passar é isso. Assim como um velejador também, quer dizer, se você ficar distraído ou um surfista, você cai da prancha, você não consegue fazer as manobras que você tem que fazer. Ou quem trabalha com a terra também, né? Se você não prestar atenção, não existe isso. Então, as pessoas têm uma ideia meio errada de meditação, que é como se você fosse ficar só sentado num lugar, de olhos semicerrados, entrando num barato estranho. Mas, muito pelo contrário, você ficar totalmente presente no que você está vivendo.
Então, cada um de nós aqui certamente já teve a experiência de meditar. Você acabou de ter. Qual é a ideia do mindfulness? É parecido com meditação ou é uma coisa, é um nome moderno? Tinha até um amigo meu que ele mora lá no templo. Ele estava falando com a Alvina, ele é um argentino, o Diego, né? Ele falou, eu vou mandar uma pergunta para você no Facebook só para te chatear, para falar de mindfulness. Aí não precisou me mandar, né? Você fez. Não, ele mandou e eu passei o fluxo. Ele mandou, é? Não, tô brincando. Telepaticamente. Mas o fluxo, aquele negócio, o assim, fluxo passou. Budista tranquilo, ia chegar e matar o Diego. Mas, enfim... Mas sabe o que aconteceu? Essa questão de mindfulness é uma coisa complicada, porque essa sociedade que a gente tem, esse sistema, como ela falou, o sistema, ele engole tudo. E engole, inclusive, a meditação. A meditação, né? Não ia ser diferente, entendeu? E, de repente, você começa a vender coisas. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que todo professor de mindfulness é charlatão, nada disso. Tem muita gente legal fazendo isso. Mas o problema é você vender uma técnica como se fosse te deixar feliz. Como se fosse um produto. Como se fosse um produto que vai trazer felicidade, vai consertar tudo. Você vai estar vivendo nesse mundo que a gente vive aqui e vai estar achando tudo bom. Pelo amor de Deus, isso não é verdade. Na verdade, a meditação, quando você pratica, ela te deixa mais presente. E se você vive num mundo injusto, com opressão, com desigualdade, você não vai ficar mais feliz. Você pode aprender a trabalhar nesse mundo, mas mais feliz, por quê? Não, você vai estar mais presente e mais centrado e mais capaz de fazer alguma coisa para servir. Porque a ideia, o que preocupa muito a gente, quer dizer, budista, é você vender uma técnica de meditação sem a ética da meditação, sem a ideia de que a gente existe para servir. Qual é o sentido da vida? Quer dizer, tudo que existe, as plantas, os rios, tudo isso tem um sentido de serviço. As plantas estão servindo o tempo todo e claro. Entre eu que sou mãe animais. só me sinto bem quando eu estou servindo aqueles caras então, lá. A questão é essa, para que serve a gente, entendeu? Então, se você imaginar uma técnica de absorção individualista, é o oposto da ideia da meditação, entendeu? Então, mas agora, no Facebook, a gente vai ter 3 minutos, você vai explicar aquele negócio da ilha no meio do rio. Faça. Vamos fazer? A gente pode fazer uma meditação. A gente vai fazer aqui, uma meditaçãozinha muito legal. Vamos para o intervalo? Não. Vamos para o final do programa mesmo. Infelizmente, vocês dois podem, por favor, ir lá tocar mais um pouquinho de música para a gente. Muito obrigada, muito Já obrigada. vamos entrando no clima, assim. Mas a gente vai continuar, Carol, é isso? A gente continua no Facebook, estamos ao vivo, vamos ficar uns 15 minutos e ver quais são as perguntas da galera. Tá certíssimo. Para todo mundo. E a gente vai voltar amanhã. Amanhã, 5 da tarde. Você vem? Tomara, estamos precisando. Então tá, agradecer. Muito obrigado, Alves, mas a gente continua, agradeço. tá? Max e Mariana, a gente vai continuar, a gente termina o programa ouvindo esses músicos brilhantes e concentrados. Até amanhã, 5 horas. Por favor, Gilson, Mauro, com vocês, quando quiserem.
porque a gente agora vai ter que fazer a meditação. Então, agora, lembrando, a gente já está no Facebook, não está, Carol? Já estamos no Lembrando, Facebook. Blue Note, que Nem dia? saímos. Dia, agora, sexta-feira, Sexta-feira. Microfone. 8 da noite. 8 da noite. 8 da noite no Blue Sexta-feira agora é Note. dia 28, né? É dia 28, Dia não é? 28. Então tá bom. Eu continuo achando que ao vivo fica melhor do que no YouTube. A gente sente Mesmo a vibração, essa, né? de novo, eu achei melhor. Achei que vocês ficam escondendo o jogo no CD, que aqui fica mais quente, sei lá o que é. Ao vivo, Deve ter, né? Então tá, sempre no microfone, por favor. Esqueci. Claro, esqueci. Bom, momento meditação, por favor, por favor. Ah, é? É. Então, olha só. Aí eu adoro fazer isso. O mais importante é a gente poder sempre estar numa postura que dê equilíbrio. Se vocês quiserem, vocês também podem fazer. É só Aí, ficar pessoal, paradinho. aí, ó. Senta aí, vai lá, Bruno Ribeiro, todo mundo. Vem aqui, Bruno. Ele não pode estar com fio. Não, mas... Ah, é? Não, tem um saxofone. Tem, então, Senta, Bruno. A meditação já vai dar confusão. Né? A meditação já começou desacalmando todo mundo. Então, a gente bota os pés no chão. Meditação tem a ver com ficar com os pés no chão ou perna cruzada na posição de lótus. Mas não precisa ficar de perna cruzada para se iluminar. Então, pode ficar sentado na cadeira. Eu só sento em cadeira, meu joelho não dá mais para ficar em posição de lótus. Então, procura fechar os olhos suavemente agora. Procura sentir a sua respiração. Meditação tem a ver ficar com corpo e mente presentes e juntos no aqui e agora. Então a gente usa a gente pode chamar de esse pequeno truque. A gente usa o corpo como aqui e a consciência da respiração como agora. Então procura sentir o ar entrando pelas tuas narinas, passando pela garganta. Deixa a barriga solta, sente o ar encher o seu tronco, depois solta suavemente pelo nariz. Não precisa controlar a respiração, deixa ela fluir tranquila, mas não atrapalha também, deixa ela ser o mais completa naturalmente. Quando a gente expira, você pode sentir como se tivesse uma pirâmide, sabe aquelas pirâmides do Egito, invertida aqui no teu tronco. A base nos ombros e a vértice, a ponta da pirâmide, lá perto do umbigo. Então, quando você solta o ar, procura sentir como se você estivesse escorregando por dentro da pirâmide. Ele acha normal, ele acha bom tossir, Isso, ele sempre tossir fala. é totalmente normal. É o ar saindo, não é isso? É isso aí. A gente, quando respira completamente, a gente, às vezes, mobiliza. Então, se você foi ótimo, porque se você estiver tossindo também aí na sua casa, normal, deixa tossir. Meditação não é fora do mundo, é aqui e agora. Então, com tosse, espirro, tudo. Então, procura sentir o ar saindo suavemente pelo nariz e é como se você estivesse escorregando por dentro dessa pirâmide e indo se sentar lá no centro do seu corpo, perto do seu umbigo. Como se tivesse uma ilha aí, perto do teu umbigo. Então, cada vez que você expira, você vai se sentando no seu centro. E aí, é como se tivesse uma correnteza em volta dessa ilha. Essa correnteza a gente chama correnteza dos sons do mundo. E nela está tudo o que está acontecendo agora. Minha voz, seus pensamentos, sentimentos, lembranças. Tudo isso é uma grande correnteza que está passando, mas a gente não vai interromper essa correnteza. Meditar não é parar a correnteza. É simplesmente aprender a ficar quieto nessa ilha e poder não ser arrastado pela correnteza. Então, desliza na sua expiração e se aquieta no seu centro. E, aos poucos, você pode ir abrindo seus olhos e sentindo a sua presença aqui no estúdio. Olha só, gente. É um lugar que a gente vai para outro lugar, né? É interessante. Na verdade, é a gente, né? Eu estava pensando nas viagens do Max, eu pensei uma coisa assim, ele deve ter descoberto que a casa da gente é onde a gente está, né? Na verdade. Pode ser no avião, pode ser no Sem navio. dúvida. Eu acho que é isso, entendeu? A gente, às vezes, fica muito apegado a uma ideia de localização. É o caramujo, né? Que Isso. leva a casa junto. É isso aí. Pra mim Tadinha do Mariana, um pouco assim. ele acha isso ótimo.
Mexeu. Para mim foi uma delícia fazer essa meditação aqui. Cara, é muito bom. Os vídeos dele são assim, todos eu medito muito pouco. Não sei por quê. Assim, no barco eu tenho tempo para isso, apesar de estar sempre monitorando muito vento, meteorologia, a navegação em si, os obstáculos à frente. Ouço muita música. Para mim, a música é uma forma de me desligar do mundo e me conectar com outras coisas, um pouco pela poesia também. Mas foi uma delícia agora fazer esse exercício aqui. Olha, Maria Goulart também que mandou um recado. Vou ler aqui para o pessoal da internet. Falou que está gostando muito do programa de hoje. Como sempre, muito bom. Vamos ver mais. Ana Beatriz Brás falou que você é o melhor monge. A competição. Melhor monge é muito bom. Melhor monge que eu conheço é o Alce. Filha, né? Ah, gente, olha só. Ai, que lindo. Mas... Entregou. Quanto monge, quanto pai. A Lisabel Pires. Sempre acompanho Sem Censura, mas nesse novo formato está maravilhoso, está dando parabéns, pessoal da equipe. A Márcia de Moura Magrini também, elogiando o programa, maravilhoso. E o último, Maria José falando um show de programa. Quero saber se esse pessoal todo meditou também em casa. Eu não sei não, mas nós temos um acordo com os telespectadores que eles podem sempre mandar elogios. É garantido. É um acordo. Olha, elogio legal. É um acordo. Mas, Max, essa coisa que você falou de não conseguir meditar, mesmo estando no silêncio, mesmo estando, parece que no cenário que a gente tem na cabeça, que o melhor lugar para meditar é em contato com a natureza, assim. O que você faz para passar o tempo quando você não está lá lidando com... ele deve ter milhões de coisas para fazer. Na verdade, assim, quando eu estou navegando, são dois momentos distintos, né? Quando você está numa marina, atracado numa marina, ou então com a âncora em uma baía, em uma enseada, que eu tenho ali uma rotina normal, só que eu uso muito a proximidade com a cidade para buscar comida, água, tem muita manutenção para fazer. O barco dorme atracado? Hoje eu estou com o meu barco no Parque das Nações, em Lisboa, e estou atracado lá. Sabe como é que eles chamam Lisboa? Lisótima. Lisótima. Muito bom. Não, porque realmente Lisboa está fora do comum, assim. Não é à toa, não sou eu que digo isso, não só eu que digo isso, mas a gente vê que foi eleita agora pela segunda vez, acho que o destino turístico, melhor destino turístico. Nota 1000, Nota 1000. É maravilhoso. Mas aí você e a outra, tá quando eu estou navegando, a minha rotina, eu tento ter uma rotina muito parecida com a rotina que eu teria em casa. Então, assim, eu acordo de manhã, faço os meus... eu saio para navegar geralmente às 4 da manhã. Então, quando eu digo que eu acordo, é porque eu estou saindo de uma marina de um ponto para o outro, ou de uma enseada, de uma baía. Então, eu acordo e tenho ali, faço um café da manhã para mim, ligo o motor do barco, porque nesse momento não tem muito vento, então começo a navegar e vou para dentro do barco, monitorando sempre com a cabecinha para fora ali, olhando se está tudo certo. Mas faço um café da manhã, tomo um banho. Geralmente eu vou para fora para ler um livro, aí volto para fazer um almoço. Tudo isso assim eu faço num processo mais lento, que eu acho que também faz parte da meditação, sabe? Assim, você desacelerar. E dou muita atenção para o que eu estou fazendo. O meu alimento ali eu preparo com muito carinho, muito cuidado. Quando eu estou lendo, eu não leio rápido. Geralmente, quando a gente vai ler, né, a gente pega e vai passando, engolindo o livro. Limite páginas, faltam só 30. Eu falo assim, eu tenho tempo para isso. É engraçado que com a música, eu tinha muito costume, que eu acho que de muitos jovens também, de você passar logo a música, né, a próxima música. Eu costumo chamar que é o DJ Tesoura, né, que é aquele cara que corta a música. Eu aprendi que assim, eu tenho tempo para ouvir a música até o final e escutar o que o compositor, a obra que ele quis fazer para aqueles 3 minutos, 4 minutos de música. Então tudo isso é uma maneira de desacelerar. Quando chega o final da noite, aí eu preciso ter mais atenção para navegar, porque de noite é mais... Você enxerga menos, você tem menos possibilidades de navegação. Então, eu começo a focar já na ideia de atracar. Onde que eu vou ficar, até onde eu consegui chegar. Eu consegui chegar na marina que eu queria chegar, então não, eu vou parar numa baía, numa enseada. Então, aí eu começo a fazer esse processo. Jogo âncora e aí faço um jantar para mim, leio um pouquinho mais ou vejo algum vídeo na internet. Essa solidão dele é uma meditação, Medita não é? o dia Não, com inteiro. certeza. E o que as pessoas às vezes não percebem é que essa vida com atenção, ela te dá um tipo de satisfação que
Você não precisa ter tantas coisas assim, porque você cuidar da sua comida, você prestar atenção no que está acontecendo. Gente, ele tem um veleiro, isso é muita coisa. Isso é muito legal. Ele tem um mundo, ele tem o mar, o céu. Alci, olha só. Ele tem muito. A Rosângela Jandri falou que amou a meditação. Acho que tem mais gente aí que falou. Ana Beatriz Braz também acompanhou. Maravilhosa. Aí a Valoni, primeira vez curtindo vocês pelo Facebook e com meditação ainda bem. Acho engraçado, quem pegou só no início da meditação deve ter estranhado, né? O que a gente estava fazendo assim? Todo mundo de olho silêncio. fechado, né? Não é, né? Não Como parece assim, muito não, sem televisão, né? censura, Todo o mundo pessoal não tá parado. Né? falando. A televisão também tem essas coisas, gente. Eu adoro a história dele, porque ele não chegou na paz da ilha, mas que a gente fica... A ideia... Ele falou assim, essa correnteza, porque ele fala que a gente pode ouvir os nossos ruídos. Não tem que tirar os ruídos. A gente ouve... Nós temos tudo. Tá bom, gente. O que vai fazer? Tem os nossos, tem os seus, tem os meus. Mas tem uma coisa que passa por aqui, eu adoro essa ideia. Que fica o mundo inteiro passando por aqui, indo embora, eu estou aqui quieta no meu canto aqui, ó. É a ideia da cachoeira da Mariana que lava também. Olha só como tudo faz sentido, entendeu? né? Exatamente. Está indo, aquele negócio está levando tudo. Eu estou aqui, estou quieta. E estou dentro dos ruídos todos. E os ruídos estão dentro de você. Exatamente. E não precisa tirar, não é? O que me falaram não voga, né? Oi? De não ter que pensar em nada na hora de meditar. Não, pode Você tem ficar que zerar, pensando não tudo. consegui nunca. Sabe, aí é que vinha Mas muito... você sabe que esse é um dos maiores problemas, que as pessoas pensam que tem que parar de pensar ou parar de existir, o que não É um funciona. clichê, Né? É um clichê. mal Mas não tem a contado. tal do o nirvana, não existe uma falta de pensamento, é uma espécie de comunhão com o vazio, A no sentido, iluminação, o vazio, o grande Fiquei pleno. achando que alguém aqui não ia tem iluminar, não tem ia esse levitar, discurso. assim, a gente já está ao Alcio. vivo. Mas olha só, isso aí é outro É dentro da problema. ignorância Isso é outro do problema não budista, mas vai da, fazer da o quê? ideia. Iluminação, pelo menos, porque budista é um pouco que nem comunista, tem um montão de tradições Tá. e um montão de Foi coisas. boa a comparação. Entendeu? É ótimo. Porque se você juntar 10 budistas, você vai ter 20 teorias sobre o universo. Tá. Mas aí acontece o seguinte, iluminação, na tradição que eu pratico, é você estar completamente presente no seu momento. Então, quando ele está tocando, ele está iluminado. A gente até usa isso em português. Pô, fulano estava iluminado, que show. Mas é claro que ele estava iluminado. Porque naquele momento, ele não era bem o Mauro, ele era um fluxo que estava de música que estava passando ali. Você sente isso, E né? a gente sente diferenças. Tem show que você não está ligado, você não está muito ligado, às vezes até o público está ruim, ou o som está apitando, você distrai. Realmente você está tocando, mas está meio distraído, não está pleno, não é sempre Mas igual. tem show que alguma coisa especial flui, né? Ah, sim, com E essa certeza. coisa que flui para a gente é a iluminação. Com certeza. E essa iluminação, portanto, pode fluir em qualquer momento, entendeu? E flui muito na terra, na comida. Eu acho que a comida tem uma coisa especial, porque as pessoas, independente de serem vegetarianos ou não vegetarianos, tudo que a gente Você é come... vegetariana? Mas tudo que a gente come vem da vida. A vida se alimenta da vida. Não tem muito jeito de você não se alimentar da vida, seja vida vegetal ou vida animal. Não tem muito jeito. De qualquer jeito, é sagrado, né? Se você considerar isso, preparar uma comida, como pode ser legal? E a gente acaba comendo menos, não para fazer dieta, mas porque menos é necessário mesmo. Claro, Se você pratica, claro. cozinha, aquela coisa toda, tudo pode ser sagrado, né? Eu vejo muito religião dessa maneira, quer dizer, não como alguma coisa que você tem que ir num templo, tem que ir numa igreja, né? Depende da sua vida, né? O seu barco pode ser a sua igreja, a sua terra, a sua cachoeira. Foi muito qualquer legal maneira, você lembrar essa- do Dom Juan lá do Castanheda, embora É. seja uma coisa meio velha, né? Não, mas tem antiga. coisas que não Antiga. passam de moda, né? Mas não sai de moda nunca, não. Adorei. É para sempre. Eu também gostei muito. O seu coração pode ser a sua igreja, né? Isso. Depois que eu descobri que Deus, dentro da palavra Deus, tem a palavra eu nunca mais frequentei nada. Eu sou minha própria igreja. Tá bom. Então podemos encerrar com essa linda palavra? Vamos. A gente volta amanhã às 5 horas da tarde, Carol? Voltamos amanhã às 5 da tarde aqui. Maravilha. Até lá, então. Obrigada. Obrigado.